Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade com a nossa aula. Então, nessa aula aqui, a gente vai continuar implementando o método logar para que depois possamos realizar as requisições da maneira correta, utilizando aqui o Postman. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesta linha aqui que eu tinha colocado usuário, vamos apagar esse 1 e vamos já implementar a função que vai consultar, verificar se o usuário existe ou não na base de dados, que será implementada aí de uma maneira também bem simples, já que nós já definimos aqui uma estrutura inicial. Então aqui, o que eu vou fazer? Neste caso aqui, ó, não é interessante a gente utilizar o asterisco. Lá na aula de teste, que a gente estava testando na rota, coloquei o asterisco para poder andar um pouco mais rápido. Sempre quando você for fazer uma consulta, utilize aqui, ó, especificar sempre os campos que você quer retornar no banco de dados, pois isso vai tornar a sua consulta mais ágil dentro do banco de dados. Então vamos colocar aqui código e nome. Então veja só que eu estou colocando código e nome aqui, pois no nosso banco de dados, as colunas que nós temos aqui, ó, código e nome. Eu estou colocando aqui o código e nome como resultado, pois vai ser essas informações que eu vou retornar para a minha aplicação poder tratar. Então, código e nome, from usuário, where, login, que vai ser o valor que eu vou estar testando para verificar se o usuário existe ou não na base de dados. Aqui, ó, o campo login e o campo senha. Vamos especificar agora aqui os parâmetros que eu quero passar para essa minha consulta, que será da maneira bem simples também. O próprio PDO, ele facilita muito isso, ele mesmo trata, ele evita aí a injeção de dependência, que é você incluir um código SQL para poder estar consultando os usuários. Então, o PDO é uma maneira assim, segura de você estar utilizando consulta dentro do banco de dados. Para poder passar parâmetro, o que nós vamos fazer? Colocar aqui os parâmetros entre parênteses, 2 pontos, o nome do parâmetro, que eu vou também chamar de login. Vou deixar igual ao nome do parâmetro que nós estamos utilizando aqui e também o nome do banco de dados. Esse nome do parâmetro aqui você pode colocar plogin, então assim, não importa o nome, desde que seja uma referência aí ao campo que vai facilitar para você na hora de consultar os dados. Então aqui, ent, vai ser o campo senha, igual a mesma coisa aqui, ó, senha. Então, essa aqui é a nossa consulta que nós vamos estar realizando. Então, antes de colocar aqui, executar esse meu método, nós vamos colocar aqui, passar os parâmetros, pois esse método aqui, ele prepara a consulta a ser executada. Então aqui nesse momento ele não está executando. Então aqui ele vai compilar o código, vai verificar se tem alguma coisa errada, vai tratar aqui os parâmetros para que nós possamos executar aqui a consulta da maneira correta. Então aqui nós vamos utilizar aqui, ó, o objeto STM, que ele é do tipo, se não me engano, do tipo PDO Statement. Sempre quando ele executa essa consulta aqui, ó, executa esse método, ele vai retornar uma referência da classe PDO Statement. Então, o nome dessa variável, lógico, nós colocamos na última aula STM, nas aulas passadas como STM. Então, para poder passar parâmetro, é bem simples. Nós vamos utilizar aqui o método bind param. Isso mesmo, bind param, que é o que a gente vai estar vinculando o parâmetro da nossa aplicação. Então, aqui eu vou especificar esse parâmetro aqui, ó, o nome desse parâmetro, que vai ser login. Vou passar aqui o valor da variável, nesse caso do nosso método, que seria o parâmetro aqui do nosso método, login, e vou falar que esse meu parâmetro é do tipo string. str. Vou fazer a mesma coisa com o segundo parâmetro, que eu vou chamar aqui de senha. Chamar não, nós já chamamos de senha. Eu vou passar aqui senha, já que os dois parâmetros são do tipo
senha. Então aqui vai executar a consulta já com os parâmetros vinculados. Então vejam só que dessa maneira fica difícil de fazer uma injeção de dependência no nosso código. Após executar, agora eu vou verificar se o usuário existe ou não na base de dados. Então para isso, nós vamos utilizar o método rowCount da classe PDO Statement, row count. Se for maior do que 0, ou seja, se retornar registro, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse meu array também, especificando, informando o resultado da minha consulta. Aqui. Vou recuperar a linha que retornou da minha consulta, caso tenha retornado alguma coisa. Vou colocar aqui, ó, linha recebe STMT fetch. Então, esse método aqui me permite retornar a linha que foi retornada aqui da minha consulta, que foi executada aqui pelo método execute. Então, eu posso também varrer, se tivesse mais de uma linha retornada na minha consulta, eu poderia utilizar um laço alho, poder varrer linha por linha, para poder verificar esse meu resultado. Mas esse cara aqui, ele vai retornar um array contendo o resultado da consulta. Nesse caso aqui, ele só vai retornar se houver um único usuário, uma única senha lá cadastrada dentro do post de dados, ele só vai retornar uma única linha. Então aqui, vamos salvar e vamos retornar o conteúdo deste meu array, que eu vou colocar aqui. Que eu vou retornar naquela estrutura que nós já definimos nas aulas passadas. Aí vamos colocar aqui seta para poder atribuir o igual, sinal de maior para poder atribuir o valor no campo. Para poder recuperar o valor daquele meu array, o que eu vou colocar? Entre colchetes, o nome do campo, que é esse campo que nós definimos aqui, ó. Certo? Se eu tivesse colocado aqui o asterisco, também iria funcionar do mesmo jeito. E vamos colocar aqui o segundo campo, nome, linha, nome. Então, o nosso array já está montado para ser convertido para o formato JSON. Então aqui, beleza. A mensagem que eu vou estar colocando aqui, vou colocar assim, usuário logado. Pois se ele encontrou o usuário, quer dizer que o usuário vai estar logado. Se não, eu vou colocar a seguinte mensagem. Pegar esse resultado, colocar para cá. Não vai ter informação do usuário, então eu vou colocar esse meu array aqui vazio. Aqui. Então lembre de colocar aqui o array vazio, nesse formato aqui. Vou alinhar aqui para poder ficar mais organizado. Vou alinhar esse aqui também. Esse aqui. Vamos deixar assim. Dessa maneira fica um pouco mais organizado o nosso código. E aqui, ó, eu vou colocar um código diferente. Vamos colocar aqui, se ele não encontrar o usuário, eu vou colocar 2. Vamos salvar. E usuário, a mensagem vai ser usuário não encontrado. Então, aí lá na aplicação, de acordo com o código que ele retornar aqui, a gente pode tratar lá na nossa aplicação da maneira que a gente achar melhor. Vamos salvar. Se eu executar do jeito que está aqui, vamos ver qual que vai ser o resultado. Opa! Ó, retornou um erro aqui no método bind param. Então tem alguma coisa que está errada aqui no nosso código. Vamos verificar. Ah, aqui, gente, eu coloquei, ó, ponto. Ó. Não pode ser ponto. Ó. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Aqui tem que ser seta. Aqui, ó.
usuário não encontrado. Então quer dizer que o nosso método está funcionando aí, por enquanto, perfeitamente. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai precisar de passar os valores dos parâmetros da nossa requisição. Para isso, eu vou fazer aqui no método logar da classe usuário controller. Só que isso eu vou deixar para uma próxima aula, para essa aula aqui também não ficar muito grande, muito extensa. Eu prefiro fazer essas aulas divididas no tempo, em mais aulas, mas com tempo menor. Então, na próxima aula, acredito que nós já vamos terminar esse método e já vamos testar, fazendo aí outras correções, tirar dúvidas também que talvez não podem ter ficado claras aí nessas aulas anteriores. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo aí para poder divulgar. E aquele grande abraço e até a próxima aula.